Ah, meus amigos, minhas amigas, falar uma parada aqui pra vocês. Hoje era um dia que eu queria deitar e dormir, nem falar mais desse jogo, porque existem resultados que não te deixam puto. É o pior, te deixa decepcionado. Eu acho que ficar decepcionado é pior do que ficar puto, né? E esse jogo de hoje foi uma grande decepção. Acho que de toda a era Abel, né? Era a semifinal mais acessível, de um time mais tranquilo que a gente podia ter enfrentado. E, no entanto, até o momento é o maior desastre, né? Aconteceu tudo de errado, tudo de errado. A única coisa que podia tirar o Palmeiras dessa final era um jogo tenebroso na altitude, né? Era um jogo em que nada desse certo na altitude, mas ainda assim era difícil acreditar nisso, porque pelo que o Palmeiras vem jogando, né, pelo nível que atingiu, era difícil imaginar que aconteceria um desastre. É um time que não costuma perder para equipes como a LDU, por exemplo, na Libertadores. Até o retrospecto tem sido fantástico, né? 25 jogos aí de invencibilidade fora de casa, alguma coisa assim, com estrangeiro, sei lá, porra de estatística que eu tava olhando, que agora já esqueci também, e foda-se, né? Perdeu esse jogo, então foda-se a estatística. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a única chance era fazer um jogo tenebroso, e aconteceu. Parecia improvável para esse time, mas aconteceu. Então, pô, a gente vai pelo milagre, né? A gente vai acreditando no milagre sempre, é óbvio. Se tem um time que é capaz de fazer essa virada de chave dentro de casa e buscar o resultado, esse time é o Palmeiras, mas a gente precisa ser também realista, né? Não dá para desacreditar, mas também não dá para achar que, não, tem que. Não. Foi um desastre o que aconteceu hoje, uma catástrofe. 3-0 é um resultado dificílimo de você reverter, independente de qualquer situação, né? Tem que fazer aquele jogo perfeito na volta, é, muito complicado, né? Mas enfim, cara. Agora, muito tem se falado sobre a escalação do Abel, né? De ter colocado o Emiliano, ter voltado o Murilo, ter colocado o Veiga. Eu falei sobre isso, no vídeo da manhã. E eu, sinceramente, acho que não deu certo. Óbvio, né, que não deu certo. Desde o começo deu para ver que não deu certo. Mas eu acho que compete muito mais a postura do time, a estratégia do time, a falta de proximidade do time do que propriamente os nomes que estavam ali. Foi uma partida em que ninguém conseguiu fazer nada. Em 10 minutos, a LDU tinha chegado 3 vezes, tinha tido duas defesas do Carlos Miguel já. E uma, inclusive, uma defesaça, né? Aquela primeira já foi meio que um milagre ali. Já era para ter tomado aquele primeiro gol. Então, assim, se com 10 minutos já tinha 3 finalizações da LDU e um time completamente entregue em campo, será que foram de fato os nomes? Será que só o fato de ter mudado uma única peça ali do volante mexe tanto assim com o time, pode mexer tanto assim com o time? Eu acho que quando a gente fala de estratégia, para mim o que foi pior foram as trocas. Eu acho que as trocas foram completamente equivocadas. Nenhum jogador conseguiu fazer nada, nenhum jogador conseguiu melhorar o time. Talvez o Alan foi o que melhorou um pouquinho e o Giai, né? Porque a partida do Kelvin foi para esquecer. Então eu acho que é nisso que a gente se apega, né? Na entrada do Giai, que pelo menos deixou o lado direito menos corredor. E o Alan eu acho que deu uma certa melhorada no time, mas pô, Jeff até dobrando ali com o Piquerez, achei nada a ver. A falta de configuração do time aí, chegou um momento que você já não entendia mais quem era o quê. O Sousa estava na direita, depois ele estava ali na esquerda, e você não conseguia entender um parâmetro ali do Palmeiras. Ora o Piquerez era zagueiro, ora ele estava na esquerda, o Felipe Anderson voltava para marcar como um lateral. Tava muito estranho. Aí eu não acho que isso foi escalação, eu acho que foi estratégia. O Palmeiras que não encontrou a LDU. Não dá para colocar só na questão da. Não dá para colocar só na questão da altitude, porque acho que foi além disso, né? Não foi só a altitude, tiveram outros problemas, e para mim o principal foi a apatia, a falta cara, de pegada, assim, foi um Palmeiras entregue, praticamente dominado os 90 minutos pela LDU, que tinha muito mais amplitude, que o campo quando a LDU corria parecia muito mais largo, com muito mais espaço, né, com muito mais caminhos, rotas alternativas, e quando o Palmeiras pegava na bola, para começar, a nossa posse de bola foi ridícula, né? Então quando o pouquinho que a gente teve a bola, a gente não conseguia achar, e cara, tudo que não podia acontecer era isso, né? Era
esse desastre na altitude. Era voltar de lá com um empatezinho já estava ótimo, apesar de eu achar que o Palmeiras venceria, tá? Eu tava realmente crente que a gente venceria sem tantas dificuldades assim, mas o empate acho que já estava de bom tamanho para resolver em casa, aí sim seria um cenário muito mais tranquilo, né? Mas, cara, se voltasse ainda com 1-0 na conta, 2-0, mas 3 é muito para reverter, cara. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, foi um jogo para esquecer do Palmeiras do início ao fim, né? Da estratégia inicial, as trocas, nada funcionou, nada aconteceu, né? A gente sabe que a gente assiste os jogos, mesmo tomando 3-0 ali, você voltava pro segundo tempo falando, não, mas se fizer um gol, incendeia. Dá para buscar o segundo, quem sabe até um empate, porque esse time é capaz de fazer isso, né? A gente assiste já imaginando. Pô, tá perdendo, mas se faz um gol aqui, a gente sabe que cresce, a gente sabe que muda, a gente sabe que vai. E muitas vezes esse gol que o Palmeiras busca para iniciar uma reação, ele vem meio que, né, na vontade, na raça, às vezes até numa aleatoriedade. E hoje nem dessa forma foi, né? No comecinho do segundo tempo, o Flaco briga por uma bola que sobra ali para ele, ele chuta em cima do goleiro. Se aquela bola entra com, porra, 1 minuto do segundo tempo, o jogo se transforma, né? Mas não se transformou porque ela não entrou. Então, cara, assim, eu nem sei o que eu tô falando, pra ser sincero. Não esperava isso, de verdade. Não acreditava que a gente fosse tomar uma saraivada dessa, uma sabugada dessa. E eu tô muito mais chateado do que puto de ver que era uma Libertadores muito possível, né? Da gente chegar na final e agora tem um empecilho muito grande aí pelo caminho, que é tirar uma vantagem de 3. Que esse Palmeiras é capaz, eu não duvido. Mas, cara, ultimamente a gente não tem conseguido reverter os placares. E é uma montanha, um Everest para escalar nesse jogo da volta. E o pior é que você não pode nem poupar, você não pode nem preparar o time, porque no fim de semana tem o Cruzeiro. E se você pensar em poupar e de repente tropeçar contra o Cruzeiro, é capaz dos dois campeonatos irem para as cucuias, né? Eu não acho que um tropeço diante do Cruzeiro entrega de vez o campeonato, mas vamos combinar que se você tem um revés de 3-0 na ida da Libertadores e perde, depois tropeça em casa e perde a liderança do Brasileirão, porra, é uma sequência de merda, né? De merda, uma sucessão de merdas aí que acontecem. Ai, meus amigos, a urucubaca foi tão grande que eu não consigo nem parar de abrir a boca. Pior que eu nem tô com sono, E eu não vou conseguir dormir também, né? Mas foi uma urucubaca tão grande que me derrubou, de verdade. Dá uma baixada na energia. Muito, muito distante do que eu esperava, muito decepcionante. Do Abel aos jogadores, hoje foi muito abaixo. A postura, até jogadores que vinham jogando bem, né? O Flaco vinha se destacando muito, fez um jogo muito ruim hoje. O Kelvin estava muito bem na lateral direita, fez um jogo para esquecer. O Murilo voltou para o time, também não voltou bem. Emiliano estava perdido, acho que o Abel até demorou para trocar ele. O Veiga sem função, né, no começo do jogo, tudo bem que ele ainda acerta, né? A única jogada criada pelo Palmeiras, ela meio que vem dos pés do Veiga, né? Que coloca o Vitor Roque ali mais ou menos na cara do gol, mas também estava sem função no primeiro tempo. O problema não foi ter tirado ou ter colocado o Veiga, foi a função, né? Depois o Veiga parecia sem função em campo, e depois quando ele sai, você meio que perdeu o meio campo, você não tinha jogador ali, você não tinha mais articulação. Então foi muito estranho. As ideias do Abel, o time dentro de campo. Não deu certo, cara. Tem jogo que é assim, tem jogo que a coisa não vai fluir, não vai acontecer. Mas dentro de uma semifinal de Libertadores é um cenário que não pode. Não pode. Não pode, ficou muito difícil. Claro que depois do baque, com o passar dos dias, a gente vai acreditar. A gente vai acreditar, mas complicou, né, rapaziada? Tamo junto, um abraço, comenta aí, valeu e vamos que vamos. Fui.